Pessoal, todo mundo já testou aí? Eu vou mexendo porque dá sorte. Professor, faz um teste no microfone, por favor. Pronto, deu. Oi. Tá bom para todo mundo aí? Oi. A gente está ao vivo na Santos TV. Quando puder começar, pessoal, vamos lá? Aí atrás tudo ok? Santos TV tá bem, todo mundo tá bem? Vamos lá, pessoal, quem começa? Hoje nós não vamos encerrar com 3 minutos, né? Vamos conversar bastante, né? Você quer falar hoje, professor? Fica à vontade para falar. Não, lá, quando eu comecei a falar, acabou. Professor, você que manda, professor. Opa, quem dera. Só tem bandido aqui. Pode começar. É, eu sei. Cuca, bom dia ainda, tudo bem? De quarta para cá, quando a gente se encontrou no aeroporto, quando você falou sobre esse caso do Sanches, mais uma vez, mudou alguma coisa de lá para cá ou não? A situação do presidente, se vai viajar ou não, por favor. Eu te falei que era tema, né? Uns 2, 3 dias. Mais até vai ser, né? Mas assim, eu vou dar uma falada do Sanches, né? E depois eu prefiro não falar mais porque vocês vão ter 1000 perguntas e eu não tenho nenhuma resposta, né? Então, daí eu tenho que cuidar do jogo de amanhã, que eu estou muito preocupado com esse jogo, da gente ter a cabeça voltada para ele, o torcedor, o jogador, porque é o jogo de amanhã é o mais importante nosso. Depois vem o mais importante na terça, a partir de domingo, né? Agora amanhã é o jogo mais importante. Mas eu não vou deixar de falar para vocês que o caso do Sanches não nos cabe, a nós jogadores e comissão técnica, a nossa parte nos cabe dentro do campo. A gente conseguiu um empate lá e temos um jogo da volta que, se temos uma vantagem, uma vitória, a gente passa adiante. E nós vamos trabalhar em cima disso, porque juridicamente não entendo muito, nem gosto muito, sinceramente, porque desgasta muito, né? E a gente não sabe o que é certo, o que não é certo, se vale commit, se não vale commit, se a Conmebol falou, não falou. Isso aí é problema do jurídico e eles vão cuidar. A gente tem que ficar à parte disso, porque senão a gente esquece do principal nosso, que é dentro do gramado. Ô Cuca, bom dia. E você que está sempre mantendo contato com os jogadores, conversando com eles, aí você notou algum desvio de foco, de atenção, atletas chateados, e como driblar esse problema nesse momento, com o jogo já acontecendo no sábado? Eu já falei isso aí hoje para ele. O jogo é amanhã com o Bahia e a gente tem que tomar muito cuidado. Tá preparado, prevenido, precavido para tudo que um jogo difícil pode nos propiciar. E a torcida também sabe que é assim. Nós temos que trabalhar junto com o torcedor, igual trabalhamos no último sábado aqui em casa. Alheios ao jogo de terça-feira, isso aí que está acontecendo não nos cabe. O que nos cabe é fazer o melhor dentro do campo. Cuca, aqui na esquerda. Você assumiu o Santos no momento em que o clube passava uma dificuldade na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Ainda segue nessa reação. Sim. Queria que você, por favor, se pudesse comparar um pouco esse trabalho com, pelo menos, alguns dos últimos que você teve aqui no Brasil, Cruzeiro, Atlético, Palmeiras, em momentos de organização. Acho que você pegou clubes em momentos diferentes, políticos, de organização, de estrutura e até de campanha. Mas o Palmeiras, quando a gente pegou, estava parecido, assim. Eu me lembro, nós tomamos uma goleada 4-1 para o Água Santa, estava sob risco de cair no Campeonato Paulista, e naquela época ainda falamos que íamos ser campeões brasileiros com aquele time. E acabou, Deus abençoando, e a gente foi. Então aqui é uma reformulação no meio de uma temporada, o que não é o ideal. Já estamos na segunda metade do ano. O certo era já ter um time pronto em todo sentido, sem ter jogadores estreando, mas a realidade é essa. Eu não me queixo, sabia que era assim, e acho que a gente vem evoluindo jogo a jogo como time e principalmente como equipe. Então a gente tem que continuar nisso, dentro dessa evolução, com humildade,
jogando cada jogo com entrega, como eles têm feito, né? Falta alguma coisa? Falta para todo mundo, mas a entrega a gente tem que ressaltar que está bonito de ver. O Cuca, aqui ainda, na tua esquerda, como você acabou de ressaltar, é notória a evolução do Santos, né, nessas 3 últimas partidas. A gente viu, eu queria falar um pouquinho sobre a sua organização da equipe. A gente pôde ver contra o Cruzeiro linhas mais altas de marcação, com o Gabriel lá em cima já pressionando os zagueiros. Né, já contra o Sport, você fez um gol logo cedo e as suas linhas foram mais baixas, né, dando a bola para o Sport. E lá na Argentina se repetiu, né, ficou bem claro, 2 linhas de 4 e as linhas continuaram baixas. Queria saber qual seria a tendência do seu Santos, aí, conforme que você pensa de futebol e a característica dos seus atletas. Vai ser um time de marcação mais alta ou vai ser um time de marcação mais baixa? Bom, se a gente voltar ao último jogo lá na Argentina, eu gosto de falar a parte tática, né? Nós trabalhamos com 2 linhas de 4 e com 2 atacantes, mas nós marcamos em cima. Os 20 primeiros minutos do jogo foram nossos. Se a gente lembrar, que a gente fala assim, não demos um chute a gol, mas a chance mais clara da partida foi nossa. Não foi um chute a gol, mas foi a chance mais clara da partida, onde o Rodrigo entrou e ele fez uma escolha errada de um passo a mais, um toque a mais na bola, que se ele cruza antes, o Bruno Henrique faz o gol na diagonal, e depois ele quis dar a cavadinha, o que acabou que o zagueiro interceptou, foi a chance mais clara do jogo. Eu não me lembro nem do Independente ter tido uma chance mais clara do que aquela. Então nós demos um toque a mais na bola, e a segunda nós demos um toque a menos. Então, para quem entende da parte de campo lá dentro, ele vai entender o que eu estou falando. Teve um lance do Gabigol, que ele conduziu a bola numa roubada que ele deu e tinha o Sanches pronto para fazer o overlapping, a passagem. Só que não era a hora em que ele deu a bola. Ele tinha que ter dado um toque a mais para o zagueiro vir nele. O zagueiro, como é experiente, o Burdiço, já segurou esperando a bola no Sanches e perdeu a passada. Então, se ele dá um toque a mais, ele teria a opção do Sanches e a dele também, era 2-1. Então, não são chutes a gol, conclusão que quase foram gol, mas são situações claríssimas que a gente teve, que se a gente tem a escolha certa de fazer diferente, um toque a menos no primeiro lance e um a mais no segundo, não podia ter feito 2-0. Mas não foi um jogo assim, do adversário te massacrar e você se defender o tempo inteiro. Foi um jogo de meio campo, um jogo de disputa, de palmo a palmo dentro do campo, e nós não refugamos a disputa em momento algum. Tivemos até o jogador expulso por excesso de vontade, o caso do Dodô. Então, esse tipo de jogo de Libertadores, às vezes o coração fala mais alto do que a própria técnica. E a gente tem que saber jogar. Ele fugiu um pouco às nossas características, mas nós nos adaptamos ao jogo. A gente tem que estar feliz com o que esses meninos fizeram lá. Agora, quanto a depois, quando eu senti que eles entenderam nossa proposta, que nós perdemos um pouco o meio campo, nós abrimos o Rodrigo para a direita e fechamos o Sanches para equilibrar mais o meio campo. Nós pioramos ofensivamente, melhoramos na marcação, mas ofensivamente pioramos. Ficamos mais previsíveis e melhores marcados pelo adversário. Os 2 laterais deles marcaram muito bem e nós não conseguimos andar pelos lados. O Cuca, você pode revelar para a gente se você já definiu quem entra no lugar do Vitor Ferraz e do Alisson, os 2 que estão suspensos? E queria que você falasse um pouquinho do adversário, como é que é enfrentar esse Bahia que vem de derrota e está tentando aí se recuperar, sair da parte de baixo da tabela. Sim, do Vitor Ferraz entra o Daniel Guedes e eu não defini ainda no Alisson, que nós não temos assim aquele primeiro volante igual é a característica do Alisson. Se a gente buscar o Guilherme Nunes, não é essa característica, o próprio Renato não é. Então a gente está ainda na busca dessa definição até amanhã. Quanto ao Bahia, ele teve eu acho que essa é a primeira derrota nos últimos 8 jogos que eles têm. Vieram do empate lá com o Cruzeiro, que o próprio Mano falou que foi um empate justo. Então é uma equipe leve, do meio para frente, é uma equipe que merece todo cuidado, com jogadores experientes e rápidos e estão na nossa frente no campeonato. Então é um jogo, como a gente chama, né, aqueles jogos de 6 pontos. Cuca, bom dia. Ainda em cima disso, desses jogos de 6 pontos, de quando você chegou, já pegou Ceará, Sport e agora Botafogo. Bahia. Vários jogos de 6 pontos. Botafogo. São jogos diferentes também,
São jogos diferentes para se trabalhar, Cuca? Você disse que tem que sair com força dessa situação, né? Você falou na última coletiva. Mas daqui a pouco também vai vir aquele que está mais acima e também vai ser jogo diferente. O Campeonato Brasileiro é bom por isso, né? E o povo entendeu a jogar. O primeiro campeonato foi em 2003. A gente não sabia muito entender um campeonato. No começo você entrava mais fraco. Depois foi se ver que quem entra mais forte no começo é geralmente quem sai campeão, porque depois ele administra meses pesados como são julho e agosto do campeonato. E os primeiros são mais tranquilos para você jogar. E aqueles que arrancam melhor, pode ver o Corinthians ano passado, geralmente tem uma vantagem no final do campeonato. O pessoal aprendeu a valorizar os 3 pontos já desde a primeira rodada como tão importantes quanto na última. Cuca, bom dia. Eu lembro que quando você chegou, desde a primeira coletiva na apresentação, você pediu o apoio do torcedor e disse que o Santos só sairia dessa situação se o torcedor abraçasse o time. E agora há pouco você falou que está bonito de ver a entrega. Você acha que é por causa dessa entrega que a torcida abraçou o time? Porque o Santos vai para o 3º jogo seguido com lotação máxima, está faltando 1.000 ingressos para o jogo de terça e 500 para o jogo de amanhã. São vários jogos com o estádio lotado que isso não vinha acontecendo. Você acha que é por essa entrega, pela raça do time que o torcedor abraçou? Assim, né? Eu já fui torcedor também, né? Então, quando eu ia ver meu time jogar, o que eu queria deles? Eu queria aquele cara que saía penteadinho de campo, o gelzinho ainda todo inteiro. Pô, eu ficava louco quando eu via esse cara. Eu queria que ele saísse descabelado, inteiro suado, falar, pô, esse cara nos representa. E aí vem a qualidade técnica, o talento individual que cada um tem, eles põem afora. Agora, essa entrega, essa doação, que nem os irmãos falam, né, vamos deixar todo adentro, é o que a gente está fazendo e tem evoluído, né? Não é só a gente, a maioria dos times fazem, né? E quando você consegue buscar isso dentro de um conjunto, é gostoso ver também. Cuca, bom dia. Queria que você falasse um pouco de como está o time depois desse jogo na Argentina, fisicamente. O último jogo você poupou no Brasileiro, se vai ser preciso poupar de novo, o que você está pensando? Principalmente no caso do Rodrigo e do Bruno Henrique, que foram os últimos poupados. Eu acho que a gente já deu uma equilibrada boa em cima do condicionamento físico. A gente tem corrido bem os jogos. Depois dá para passar para vocês, aí se vocês não têm. Tem corrido bem, tem aguentado bem, não tem tido lesão muscular, graças a Deus, né? Então, nós temos que continuar assim, só que cada vez que você vai atingindo um nível maior, assim, um descanso, eles entendendo a alimentação, o repouso adequado, você não precisa ir tirando tantos jogadores, né? De repente, você não precisa ir tirando ninguém. Aqui, Cuca. Se o Santos ganhar um jogo de 6 pontos, se o Santos vencer o Bahia, ele dá uma boa afastada ali da zona de rebaixamento. Você acha que a partir dessa vitória, caso ela venha a acontecer, é o ponto final contra essa briga em relação ao rebaixamento ou ainda não? Ainda é muito cedo para se pensar nisso. Vai ser a 24 pontos se vencer, né? Mas ontem eu estava até falando com o Cuquinha, vendo o jogo ali. O jeito que está esse ano, o número do corte, ou seja, do rebaixamento, ele não vai ser 45, vai ser menos. Porque geralmente é 45 no campeonato de 114 pontos, igual é o brasileiro, quando tem um time destoando lá embaixo, faz poucos pontos e às vezes acontece. Então daí 45, porque os outros vão roubando todos os pontos daquele que ficou. Não está acontecendo, eles estão assim. Então, você vê, a gente está em 14º, se você ganha um jogo, você ganha 4 posições, né? Está tudo muito próximo. Aí você já consegue mirar outro, né? Você já vai buscando outros objetivos, né? Agora, hoje, o objetivo nosso é dar uma afastada da zona do rebaixamento. Cuca, aqui do seu lado, tudo bem? Tudo bom. Por tantos clubes que você já passou, né, e foi campeão, você sabe muito bem da importância da boa relação do dentro de campo com o fora de campo. O quanto um clube ele precisa estar homogêneo e remando para o mesmo lado para que possa vir títulos, por exemplo, né? Sim. Pelos clubes que você passou recentemente e conquistou títulos, o Santos ele está muito aquém disso, desse remar todos para o mesmo lado de dirigentes, lado de campo, até porque a gente sabe que o Santos há um bom tempo vive uma turbulência política muito grande. É importante que isso logo se resolva para que todos possam pensar um bem comum, que é o Santos ganhando títulos? Sim, mas deixar claro que o nosso lado não tem afetado nada.
os problemas que tem fora de campo não tem afetado nada. Eu confesso para vocês que tive alguma dificuldade em cima de contratações. Isso, diversos nomes que a gente passou, infelizmente eles não foram aprovados em nenhum. Mas eu não me queixo, porque você perde de trazer e ganha o que você tem. Foi o que eu falei quando cheguei. O melhor reforço que a gente tem é resgatar o futebol de cada um. Então a gente está reforçando bem nesse sentido e eu estou focado nisso, né? Agora, não tem nos atingido os problemas políticos do clube fora de campo, não tem entrado aqui de forma alguma. Pelo contrário, estavam os bichos atrasados, foram postos todos em dia, nós estamos tranquilos quanto a isso aí, está tudo certo. Cuca, 2 perguntas, por favor. A primeira é se você já imagina esse elenco até ano que vem, já que a janela está fechando e os reforços não vieram. E a segunda é se o torcedor pode imaginar um time mais ofensivo, pelo menos na teoria, já que o Alisson não está jogando e qualquer um dos substitutos não é um volante de contenção que nem é ele. Sim, olha só, né, time ofensivo. É bom a gente conversar assim, né, porque às vezes o treinador ele tem uma ótica, né, e o pessoal da imprensa tem outra ótica, né. Se veja, nós acabamos o jogo lá na Argentina com 10 jogadores. E desses 10 jogadores tinham 4 atacantes em campo. Então não pode um time desse ser defensivo. Eles passaram a atuar na zona mais baixa, como hoje é moda falar, mas jogamos mais para trás mesmo. Ali, porque senão você ia tomar um gol. E você não fica num gol só se você toma um gol lá. Entra a torcida dentro e vai até o juiz arada, vai junto. Faz o segundo, o terceiro, acaba tudo. É assim que funciona. É assim. Então esse primeiro gol ele é importantíssimo, tanto você fazer quanto você não tomar. Então nós tínhamos no campo em 10 o Brian, que não marca, é atacante por natureza, o Sacha, que não marca, é atacante por natureza, o Gabriel, que não marca, é atacante por natureza, e o Derlis, que também é. Só que todos eles puseram o espírito dentro disso e viraram defensores para defender um resultado. Então não é o treinador que ele escala 5, 6 atacantes e fica exposto. Se a gente fizer o vai e vem, quanto mais a gente diminuir o espaço, mais atacantes a gente consegue pôr, mas tem que ter equilíbrio, né? Reforço, não está fechado. Vocês sabem que a gente tem uma carência, 2, todo mundo sabe. Mas se não vier, a meninada aqui está comigo, está ótimo. Se vier, todo mundo sabe que precisa. Agora eu não vou ficar aqui todo dia falando para vocês a mesma coisa. A gente fala internamente. Cuca, você não vai contar com o Dodô na terça-feira? Você estuda dar alguns minutos para o Jean Mota, de repente, nesse jogo de sábado, até para adquirir ritmo de jogo? Quem falou que ele vai ser o lateral esquerdo terça-feira? Tem sido, né? E o Pituca, vocês já viram jogar na lateral? E como ele está treinando? E o Mesa na direita é rápido, né? E nós vamos deixar um que não é lateral pegar ele? Me ajuda esse é meu auxiliar. Pensa isso aí, depois nós falamos. Você é meu auxiliar, você não ia falar na frente deles, né? Cuca, tudo bem? Tudo tranquilo. Você é um cara bem supersticioso, né? Sempre teve suas superstições. Quem falou isso? A gente sabe. E nas últimas partidas, né, na última partida da Vila Belmiro, teve Sal Grosso, o pessoal jogou Sal Grosso e ainda tem um jogo na Vila amanhã e depois Pacaembu. Vai jogar Sal Grosso, vai dar certo, tá dando certo. Lá na Argentina teve também. Vai dar certo, vai continuar essa sequência? Caiu um aqui, porra, entrou, incomodou, rapaz. Não tem ideia onde ele foi parar. E lá teve também, mas foi bom. Foi bom, tá fazendo bem. Joga Sal Grosso, vamos ganhar. A hora que não ganhar, nós mudamos, jogamos açúcar. O Cuca, eu aqui na tua esquerda de novo. Né, você há pouco aí comentou, né, que gosta de falar de parte tática. E aí a gente observa o Santos já jogando com você, quando tem a posse de bola, teve uma mudançazinha. Anteriormente a gente viu o Santos jogando com 2 volantes à frente da linha de 4, um jogador centralizado na frente daqueles 3 atacantes. Hoje você tem o Gabriel lá na frente como um falso 9, até porque você já explicou que ele não sabe jogar de costas, mas você tem o Alisson centralizado ali. Você deixou de ter aquele número 1 por trás ali, passando a ter 2 jogadores abertos. Explica a tua ótica, por que de fazer essa mudança, como é que o Santos cresceu aí. Mas você tem que entender o adversário também, né? Então, se você entende que o adversário tem um costume, o Roland lá, por exemplo, do Independente, os caras têm o time na mão, tá 2, 3 anos lá, então ele sabe
como posicionar o Hernandes, se é segundo volante, ou se ele adianta, como fez no segundo tempo, o cara de meia. Se eu não tiver essa versatilidade de fazer isso aqui também com os meus, você dança. Então nós temos que saber defender e também de saber atacar. E eles têm feito isso. O Alisson tem defendido bem, mas tem saído bem para o jogo também. Ô Cuca, em cima dos testes que foram feitos aí nos atletas, com relação a desgaste físico, você pode poupar mais gente, além dos jogadores que você não tem amanhã? Eles estão num nível muito satisfatório. A questão é da gente definir, mas se a gente quiser pôr o time que a gente considera o titular, dá para pôr, porque o desgaste foi menor, não vai ter viagem desgastante para o próximo jogo também. Então, são todas coisas para a gente pensar bem de hoje até amanhã. Mais alguém? Valeu, obrigado, bom final de semana. Valeu, professor.